Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, já vou ler. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos falar então sobre a provisão da cura divina. Vamos orar um minuto. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, adoramos o Teu nome. Senhor, Tu és grande, soberano, nós somos tão pequenos, tão minúsculos, mas Senhor, Tu nos deste o direito e o privilégio de entrar na Tua presença no nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus consagrou para nós. E aqui estamos na Tua casa, na Tua presença, buscando a Tua face, querendo ouvir a Tua palavra, aprender do Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, então, abastecendo o coração de todos. Todos que vão ouvir este ensino, esta palavra, possam ser edificados. Toca-nos hoje, enche-nos da Tua presença, oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Não é difícil compreender, lendo os evangelhos, que Jesus dedicou uma grande parte de seu ministério terreno na realização de curas e milagres. Jesus foi conhecido pelo seguinte título: Jesus o Nazareno, o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A fama de Jesus se espalhou rapidamente, principalmente em virtude dos seus milagres. Mateus registra: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O apóstolo Pedro também descreveu o ministério terreno de Jesus nas seguintes palavras: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dessa forma é bem claro que o ministério de Jesus estava entre pregar, ensinar e fazer milagres. O evangelho completo, o evangelho pleno, ele tem essas três dimensões: pregação, ensino e milagres. Nos milagres estão curas, obras poderosas, feitos prodigiosos, né, que vão além de curas. Por exemplo, a ressurreição de um morto é muito mais do que uma cura, é um prodígio, é uma maravilha, né, uma operação de maravilhas. Então, neste ensino agora, a gente vai focar, vamos centrar nossa mente na provisão da cura divina. Aonde está, de onde vem a cura divina? Por que nós podemos acreditar na cura divina, em ser curado, em continuar vendo Deus fazer os seus milagres? Por causa da cruz. A provisão central, fundamental da cura divina encontra-se na cruz. Aqui diz assim: curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando o profeta profetizou estas palavras, Isaías estava olhando para a cruz. Isaías estava contemplando a cruz muito antes dela acontecer, cerca de 700 anos antes. Ele viu então que na crucificação, na entrega de Jesus por nós na cruz, emanaria um rio que traria salvação e cura.
salvaria o homem dos seus pecados, da condenação eterna, e também daria a ele acesso ao milagre da restauração da saúde, a cura espiritual, física, em todos suas dimensões. Vou voltar a um versículo que mencionei há poucos dias, no estudo passado, que está em Salmo 105, verso 37, eu achei muito interessante, mencionei esse texto, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais dentro dele, num outro âmbito, da provisão da cura. Ali está escrito, Salmo 105, 37, mas eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Este texto está se referindo à libertação de Israel do Egito, e a Bíblia diz que quando aquele povo saiu do Egito, no processo da libertação do cativeiro egípcio, Deus curou todos, aqui diz que não havia nenhum só enfermo, e a palavra enfermo aqui em algumas traduções diz assim, ninguém que manquejava, ninguém que estava titubeando com fraquezas, em outras palavras, todos saíram com uma saúde robusta, forte. Na realidade foi um grande milagre que nem é mencionado, os pregadores nem falam sobre ele, mas foi um dos maiores milagres da libertação do povo do Egito, foi essa cura. Eram mais de 2 milhões de pessoas, entre crianças, idosos, mulheres, todos foram curados na saída. E agora vem uma pergunta, quando isto aconteceu? Como você acha, que hora, que momento que isto aconteceu? Porque foi no processo da saída. Então eu vou dizer já o que eu penso. A última coisa que Deus mandou aquele povo fazer, antes da saída, foi celebrar a Páscoa. E na celebração da Páscoa estava incluído, o ponto principal da Páscoa era o cordeiro que seria sacrificado. Nós sabemos, não precisa de ninguém explicar isso, que ali estavam dos tipos mais claros, diretos à pessoa de Cristo e ao Calvário. Ou seja, pragas de piolho, água se transforma em sangue, trevas, morte de animais, pestes, tudo isso balançou o inferno, balançou os deuses egípcios, Faraó e seus exércitos, balançou tudo, mas não libertou o povo. Você fala, não foi uma soma de sinais? Pode ter sido, mas o povo só foi liberto mesmo no dia que o cordeiro morreu. Em outras palavras, eu acredito que também estava uma simbologia ali, Deus dizendo que nós não iríamos ser salvos pela vida, mas pela morte de Cristo. Em sua vida, Jesus fez grandes milagres, mas somente em sua morte, ele libertou a alma do cativeiro do inferno e da condenação. Então, quando é que esse povo foi curado? Já que Isaías já profetizou que a provisão da cruz vem da provisão da cura vem da cruz. Eu creio que foi quando eles celebraram a Páscoa. Eu creio que quando o cordeiro foi morto ali, em simbologia apontando para a cruz, e eles reuniram ao redor da mesa para celebrarem a Páscoa, Deus diz, vocês vão comer o cordeiro assado, com ervas amargas, com as bagagens nas costas, porque este é o dia da libertação. Vocês vão sair do Egito. Eu creio que naquele momento a obediência daquele povo, ao crer no sangue, na provisão, passar o sangue dos umbrais nas vergas da porta, e ali dentro daquela casa, eles não apenas comiam a carne de um cordeiro, eles eram curados milagrosamente por Deus e saíram todos de lá, sem ter um só enfermo. É por isso que os crentes mais antigos, e muitos pastores veteranos de tempos atrás, acreditavam piamente que na celebração da ceia do Senhor é um momento propício para grandes milagres de curas. Quando você pega naquele pão, você pega com fé e você sabe que ali é uma identificação entre você e o Senhor, numa comunhão perfeita com Ele, numa fé obediente, e pega o cálice e você
toma o pão e toma o cálice, ingere o pão e o vinho, naquele momento ali você pode confiar, você pode crer, você pode confessar que você está sendo restaurado, curado também. Provavelmente, se você veio trazendo alguma fraqueza, alguma debilidade para a igreja, no próximo sábado agora venha, pode trazer, mas você não vai voltar com ela. Você vai lembrar dessa mensagem, vai comer do pão, beber do cálice e voltar para casa regozijando-se, curado. O Senhor tirou o povo, não tinha nenhum enfermo sequer. Isso mostra, porque aquele povo era escravo, no meio daquele povo devia ter pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas de todas as espécies, irmão. Eram 2 milhões de pessoas, né? Como eu disse da outra vez, numa pequena vila aí de 500 pessoas, 1000 pessoas, tem uma porção de gente enferma. E ainda mais numa cidade como Goiânia inteira, quantos milhares de enfermos não tem? É só ir nos hospitais para ver, não tem vaga para ninguém. E o Senhor curou todos. Que milagre! Que poder! Foi exatamente por isso que o Senhor disse: eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Naquela saída do Egito ali, o Senhor foi conhecido como Jeová Rafá. Então a provisão da cura está na cruz, está no Cordeiro, e especialmente o Cordeiro que está na cruz. Está na obra de Cristo na cruz. Ali Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então a Bíblia diz que, chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, Ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Aqui tem um detalhe muito importante dentro da provisão da cura. Chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e Ele com sua palavra. Nós vamos ver que a provisão da cura que está na obra da cruz é aplicada pela palavra. Pela sua palavra curou, expulsou deles espíritos, e todos que estavam enfermos foram curados. Em Provérbios, capítulo 4, se quiser até procurar, vamos gastar alguns minutinhos aqui em Provérbios 4, verso 20 a 22. Ali em Provérbios, então, está escrito assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Irmãos, Deus prometeu a provisão da cura, vinda da cruz, da obra da cruz, para aqueles que se apropriam da sua palavra. Neste texto de Provérbios, Deus traz 4 conselhos que tem a ver com cura e que tem a ver com a palavra. Então ouça bem, o primeiro conselho, Deus diz: atenta para as minhas palavras. Essa é a atitude de dar prioridade à palavra de Deus. Então a primeira coisa, queremos participar deste reino de milagres, de cura, então dê prioridade à palavra de Deus à sua vida. Atenta para as minhas palavras. Precisamos entender a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. É preciso ter uma leitura cotidiana, permanente da Bíblia, além daquilo que se ouve na igreja. Tem milhares de crentes no mundo que está servindo a Deus, está na igreja, tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, nunca leu a Bíblia toda. Deve fazer um esforço para ler, até por uma questão de honra, para você falar assim: não, eu li a Bíblia toda, né? Ainda que isso te custe assim até um pouco de mecânica, ou seja, você faz por uma determinada obrigação quase. Pode ser, comece assim, mas comece. Eu vou ler, eu tenho que ler, eu preciso ler.
Quem disciplina a gente é a gente mesmo. Nosso coração tem que ser disciplinado, nossa mente. Eu vou sentar, vou ler a Bíblia, tirar todos os dias 15 minutos, 20 minutos para ler a Bíblia. Né? Ora, lamentavelmente, eu tenho observado, muito mesmo, mas tem muitos obreiros já investidos da função de ensinar, de doutrinar, de estar na frente de classes de escola dominical importantes, que nunca leu a Bíblia, nem a metade dela. É visível. Ainda mais que eu tenho uma experiência muito grande nessa área. Quando eu vejo uma pessoa tentando lembrar de um versículo, que é um versículo comum, que é citado diariamente, ela não dá conta de lembrar, eu já sei que ele quase não lê a Bíblia. Eu já sei, não precisa ninguém me falar que ele não é um bom leitor de Bíblia. E vocês peguem essas pequenas faíscas de experiência e põem ela em prática para vocês verem no dia a dia, que vocês vão perceber pessoas se esbarrando, se atropelando na palavra de Deus em coisas que qualquer crente, depois de um ano servindo a Deus com uma boa dedicação, sabe aquilo de memória, cor salteado. De cor salteado. Então, atenta para as minhas palavras. Nunca houve uma época na história da humanidade que tivesse tanta Bíblia como tem hoje. Houve épocas que a Bíblia era rara. Um volume da Bíblia era difícil ter, tinha que vir importado, vinha de fora, vinha da Sociedade Bíblica Britânica, traduzido para o português. Era muito difícil, era muito caro. Hoje é muito fácil ter acesso aos volumes de Bíblia. Com a porção de traduções agora, as linguagens bem comum, bem humanizada, bem fácil de entender, mas nem assim. Embora eu vou dizer a verdade, são poucas as traduções aconselháveis para você estudar e ler a Bíblia mesmo, certo? Algumas traduções a gente usa para comparação, mas elas não são. Bíblia viva não serve para leitura, Bíblia linguagem hoje não serve para leitura devocional. Não serve. Elas são paráfrases, elas já são quase um comentário da Bíblia, já tem uma ideia lá de alguém. Agora, você pega a Bíblia revista e corrigida, que é essa que eu uso, que a igreja usa, que eu peço a todos para lerem aqui na igreja, até mesmo nos slides, quando vai da escola dominical, eu peço que ponha essa linguagem. Essa conserva a integridade, a palavra clássica de Deus, com sentidos, às vezes, até um pouquinho difícil de entender, mas ela não arrisca fazer interpretações por conta própria. Ela deixa a palavra do jeito que a palavra é entendida no original. As outras traduções pega a palavra e tenta já dar uma interpretação. E foi desse jeito que nasceu a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi uma tradução feita para dar o sentido que eles queriam. E por isso ela nem pode ser chamada de Bíblia. A tradução Novo Mundo está descartada no mundo inteiro. As igrejas podem divergir em muita coisa, mas todos estão de acordo que a Bíblia dos Testemunhos de Jeová não serve nem para devocional, nem para estudo, nem para nada. Tendenciosa, mal traduzida, traduzida para eles, a fim de dar reforço às doutrinas falsas. Bem, atenta para as minhas palavras. Este é o primeiro pensamento. Segundo, inclina os ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Muitos não são curados, porque não gastam tempo suficiente ouvindo e confessando as promessas da palavra de Deus. Inclinar os ouvidos também significa assumir uma atitude de humildade e obediência a Deus. É aquela hora em que o crente lê a Bíblia com a atitude de Samuel: fala, Senhor, que teu servo ouve. Com a atitude de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com a atitude de Paulo: Senhor, que queres que eu faça?
Inclina os teus ouvidos. Terceiro, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Deus está dizendo o seguinte: concentra a sua mente, o seu olhar para a palavra de Deus. Tem muita gente com a mente dividida. A mente dele está dividida, com um olho na promessa de Deus, com outro olho na esperança nos homens e olhando para as circunstâncias contrárias, e ele não consegue absorver o que Deus tem para ele através da palavra. Por isso o Senhor disse: não as deixe apartar dos teus olhos. Ou seja, não distraia, não deixa escapar a palavra a hora que você for ler, não. Pega ela, segura aquilo, porque aquilo é a palavra do Senhor, aquilo é conteúdo para o seu coração, para a sua fé. Lá em Mateus capítulo 17, verso de número 8, quando teve a transfiguração do Senhor naquele monte, lá diz assim: e erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Foi maravilhoso aquela visão da transfiguração, Moisés e Elias, a glória, tudo ali, o movimento, mas a conclusão é esta: erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Deus quer que a gente veja, senão a Jesus. Vai chegar um momento na sua vida que você tem que ficar só com o Senhor Jesus. Você tem que ver só Ele. Você tem que ter o seu momento particular com Ele. Não interessa mais coisa alguma, senão Jesus. E quarto, guarda-as no íntimo do coração. O próximo versículo de Provérbios, na sequência, é aquele que todo mundo conhece. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, verso 23. Do coração, então, procede tudo que move a nossa vida. Tá? Num certo sentido, o coração representa o conjunto do homem interior. O conjunto de tudo que diz respeito ao homem interior. Mente, emoções, sentimentos, força de vontade. O coração ele passa a ser esse símbolo, né, da vida do homem interior. Então, há duas coisas que procedem do coração: amor a Deus, em Deus, amor a Deus e fé em Deus. Duas coisas que nós temos que cultivar. Por isso aqui diz o seguinte: guarda-as no mais íntimo do coração. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a amar a Deus e confiar em Deus. Guarda-as no íntimo do teu coração. Você vai lendo, Deus vai falando as experiência do profeta, do rei, experiência dos israelitas, experiência do povo no deserto, experiência do povo no tempo dos reinos, da dinastia, e você vai vendo, e lá está, e Deus falou, e Deus fez, e a atitude do rei tal agradou a Deus, falou: se agradou a Deus fazer isso, eu também vou fazer, né? Se este rei obteve a vitória porque agiu assim, então eu posso obter a vitória agindo como ele. Deus vai se agradar de mim também. Você vai aprendendo, Deus vai falando. A palavra então te ajuda a amar a Deus e a crer nele. Essas duas coisas estão intimamente relacionadas com o seu coração. Quando nós enchemos então este homem interior com a palavra de Deus, este amor vai crescer. Esta fé vai se tornar mais cristalina, mais firme, sem mistura. Vai ser uma fé genuína. Nós encontramos o centurião de Cafarnaum no Novo Testamento, um homem que não tinha ainda tantas informações sobre Deus como nós temos. Mas veja como ele moveu no rumo certo, veja como ele acreditou, ele declarou palavras que foram ao encontro daquilo que Deus espera de todos os seus filhos. A Bíblia diz que ele sabia, o centurião de Cafarnaum sabia que a palavra do Senhor
era poderosa, era suficiente para trazer solução, para trazer respostas. Então ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, socorre-me, socorre o meu criado que está violentamente oprimido, morrendo. O Senhor disse: eu irei, eu lhe darei saúde. O Senhor foi rápido em dizer para ele, né, que podia realmente ajudá-lo. Ele disse: não, Senhor, mas eu nem sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Senhor, eu sou homem que estou debaixo de autoridade e também mando em soldados. E eu sempre, na minha autoridade, quando eu digo para um ir, ele vai. Quando eu digo para um ficar, ele fica. Eu estou sob autoridade e tenho autoridade. Ele sabia que Jesus era submisso a Deus, e por ser submisso a Deus, Jesus tinha autoridade sobre o mundo espiritual. E aí é um princípio que ninguém deve violar, é um princípio do reino. Quem tem autoridade? Quem é aquele que é submisso. Uma pessoa que diz assim: ninguém manda em mim, essa pessoa não tem um pingo de autoridade, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual. Se alguém diz assim: eu sou obediente a Deus, eu obedeço a Deus, o que Ele me disser eu faço, esta pessoa submeteu a autoridade máxima do universo. Com certeza, Deus vai outorgar a essa pessoa poder e autoridade para governar muitas coisas aqui embaixo. E especialmente no mundo espiritual. Só tem autoridade contra demônios, só tem autoridade contra as obras de Satanás quem verdadeiramente se submete a Deus. A nossa autoridade é proporcional à nossa obediência. Quanto mais obediência e submissão a Deus, mais respeito você vai ter no mundo espiritual. O mundo espiritual vai te respeitar por conta da sua posição de obediência. Não é você que é, né, o tal, não, é aquele que manda em você. É muito simples isso, é fácil ver quando um guarda de trânsito resolve passar na frente de um caminhão cheio com 35 mil quilos, 35 toneladas, e ele dá um sinalzinho com a sua mão assim, ó, só fazendo assim para parar. Aquele caminhão tem muito mais poder do que ele, né? Se for pensar assim, o caminhão pode passar por cima dele e a mão dele não vai resolver nada fazendo isso. Mas aquele motorista não é bobo, ele diz: se aquele guarda levantou a mão para me parar, eu tenho que parar. Porque se eu passar por cima dele, eu estou passando por cima das autoridades, dos superiores deles. E os superiores dele também estão debaixo de autoridade. E se essa autoridade for retrocedendo, vai chegar lá nas Forças Armadas, vai chegar nos mais alto escalão de autoridade do país, quem sabe chega no presidente. Então é melhor parar logo, porque ele está sob autoridade, ele tem autoridade. E para. E se não parar, sofre sanções duras. Então o centurião disse: Senhor, dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Ele sabia que na palavra de Jesus estava o poder para mudar situações em qualquer área. E na realidade, o Senhor diz para ele apenas isso: vai, teu servo está curado. Não houve nada além do que uma afirmação de autoridade. Vai, porque ele está curado. Ele foi, realmente o homem estava curado. Aqui no Salmo 107 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, versos 19 e 20. O Senhor sempre envia a sua palavra. Ao enviar a sua palavra, com a palavra de Deus vem a autoridade da criação, da recriação, vem a autoridade da cura, da libertação. Então nós temos que entender uma coisa. O Senhor disse assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia,
Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, verso 11. Diante disso tudo que estamos falando, e já indo para uma parte conclusiva, sabendo então que a provisão da cura está na cruz, sabendo que Deus aplica a provisão da cura por meio da sua palavra, Ele ministra a sua palavra. Aqui diz que Ele, com a sua palavra, curou os enfermos naquela tarde ali, cumprindo a profecia de Isaías. Nós temos a palavra de Deus, a palavra do Senhor escrita não é menos poderosa do que a sua palavra que foi falada verbalmente, literalmente, ali naqueles dias dos apóstolos. Ela não é menos, ela tem o mesmo poder, a mesma autoridade. Então veja bem, é fundamental para que a gente tenha uma experiência mais constante com milagres, é que nós entremos mais na palavra de Deus. À medida que você fizer um programa de leitura de Bíblia, especialmente, se for o caso, o tempo é curto, então já começa pelo Novo Testamento. Começa pelos Evangelhos. Começa pelos Evangelhos, numa leitura calma, tranquila, que você separa um horário adequado, vai lendo, e na medida que você começar a entrar na história, o Espírito Santo começar a te puxar para dentro daquele evento, que você parece se ver no meio daquilo ali, dentro da sinagoga, lá na montanha onde Jesus está curando os enfermos, lá na casa de Pedro, onde está havendo uma tarde de bênção, ou no barco, aonde quer que o Espírito Santo te leve, tem um momento que parece que você está lá dentro. Naquele momento ali, para e ore a Jesus. Jesus, eu entendo perfeitamente. Eu visualizo, eu consigo entender aquilo como o Senhor trabalhou naquele dia, o que o Senhor quer fazer nos nossos dias. E ore ao Senhor e diga: Senhor, é isso que eu vou crer, é isso que eu vou confessar, é isso que eu vou falar para os outros que o Senhor faz. Porque está na tua palavra, o Senhor é o mesmo. Então, a afinidade, olha, depois de nós permanecermos em comunhão com Cristo, nós sabemos que é Ele quem nos dá a fé necessária para receber e também para comunicar os milagres, a cura divina, a libertação. O Senhor, o Pedro, quando mandou aquele paralítico levantar lá no templo, na porta do templo chamada Formosa, na porta chamada Formosa, a Bíblia diz que o homem paralítico, levantou milagrosamente, as pernas dele foram poderosamente restauradas, muito parecido com o milagre da mão ressecada, ou mão mirrada. Por quê? Porque eram órgãos do corpo inúteis, completamente deformados, inoperantes, contorcidos, secos. Mas o poder de Deus penetrou. Pedro disse: levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno. E Pedro tinha recebido ali uma fé tão forte, tão poderosa, o Senhor tinha operado tão grande no coração dele, que ele pegou na mão do homem e disse: levanta. Não apenas falou, mas pegou e puxou ele para levantar. E o homem também, tocado pela mesma manifestação do Espírito de Deus, creu e levantou, fez um esforço para levantar que seria inútil se fosse só baseado no seu físico. Então, naquele momento em que ele quis levantar e acreditou que podia levantar, o poder de Deus entrou em ação. O poder de Deus veio e supriu aquele enfraquecimento, aquela inoperância, aquela impotência, foi dando lugar a que a vida, foi dando lugar a algo que descia de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem ficou de pé e começou a andar e saltar. Milagrosamente, as suas pernas foram restauradas, seu corpo inteiro. E a Bíblia diz que ele entrou saltando no templo e o povo ficou admirado e Pedro incomodou-se porque eles olhavam muito para Pedro. E o que Pedro fez? Parou e disse: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão impressionados comigo? Não fui eu, foi o Senhor.
Foi aquele a quem vocês entregaram para Pilatos e ele levou a cruz. Vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. E a prova de que ele está vivo é que esta ação diante de vós. Quem curou este homem é o Cristo vivo, ressuscitado, a quem nós estamos proclamando que venceu a morte. Vocês não querem acreditar, achando que o corpo dele desapareceu por acaso aí, e que ele ainda tem algum lugar por aí. Ele não está mais, mas a fé... Aí ele diz as palavras que eu gosto, ele diz assim: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Irmão, eu creio piamente que a fé, esta fé que Pedro recebeu, que Pedro exerceu aquele dia para mandar o homem levantar, pegou na mão dele, e o homem também acreditou e levantou. Toda essa fé que permeou, tanto que o ministro como a pessoa necessitada, ela é uma fé manifesta por Deus. Nós não temos ela em nós mesmos. Nós cremos que a palavra é a verdade, mas na hora da ação de Deus, tem que haver uma intervenção divina, tanto para me dar coragem e confiança para mandar o enfermo levantar, como para o enfermo também crer que o poder de Deus está ali presente para curá-lo. Pedro interpreta isso muito claro, quando ele diz: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este. Olha, de onde vem? De onde vem a fortaleza? De onde vem a fé que opera milagres? Vem do Senhor. A fé que é por Ele. A fé é por Ele, através dEle. Por isso o escritor aos Hebreus disse: Ele é o autor e o consumador da fé. A fé começa nele, e tudo que a fé tem que realizar é consumada nele também. Ou seja, ele começa e termina, não sobra nada para ninguém contar vantagens. Ah, no meio do caminho foi eu senti, eu fui tomado assim por uma confiança muito grande em Deus, porque os irmãos sabem, eu sou um crente há muito tempo, eu confio muito. Não, peraí, calma lá. Sei que você esforça para crer, sei que você persevera nas palavras do Senhor, mas quando Deus entra em cena para fazer coisas como esta, nós temos que ficar no nosso cantinho, dizendo: o Senhor é quem fez, o Senhor é quem está operando, o Senhor é quem está movendo. Não seríamos... Na realidade, há vários textos na Bíblia em que os apóstolos atribuem a cura, os milagres, a uma intervenção divina, inclusive movendo a fé da pessoa. Como Filipenses 2,13. Ele quem opera em vós tanto querer como efetuar. Há uma cooperação, claro, o homem busca, o homem tem que ter essa afinidade com a palavra, o homem tem que procurar manter essa aproximação de Deus na sua vida diária, né? Não ficar distraído com este mundo. Por quê? Porque quando o Senhor quiser fazer, Ele está mais pronto, atento ao agir de Deus. Ele vai perceber mais facilmente que Deus quer fazer. Mas vamos seguir mais um pedacinho para terminar. O Senhor já nos deu a palavra da cura já foi dada. O Senhor disse assim: aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqueles que crerem, o Senhor já autorizou, temos uma autorização assinada por Jesus, porão as mãos sobre os enfermos. Independente que uma fé milagrosa, sobrenatural, tomou conta da sua vida, independente que ela aconteça para uma obra prodigiosa, você pode orar e impor as mãos. E no meio desse processo de você obedecer a palavra, que também é um ato de fé, o Senhor tem curado de maneira grandiosa. Então a gente sabe que o Senhor, dentro dessa dimensão, Ele tem obras um pouco mais avançadas, um pouco mais tímidas, mas que nós podemos já entrar nessa dimensão
pela palavra que ele já nos entregou. Podemos crer sem duvidar. Por quê? Porque quando o profeta fala da provisão da cura pela cruz, ele fala de coisas que se cumpririam e que hoje já se cumpriram. Olha o que ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja que o profeta está lá no Calvário, né? O profeta, 700 anos, foi transportado para o Calvário. Então ele diz, o castigo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós estamos dentro de uma dimensão em que não tem nenhum erro, nenhum. Aliás, se não fizermos assim, estamos negando a palavra. Não há nenhum erro em dizer, o Senhor quer te curar. E em qualquer culto, em qualquer lugar, o Senhor quer te abençoar. E o seu papel de proclamar isso é legítimo pela ordem que Jesus já deu. Ele disse, em meu nome porão as mãos e os curarão. Para finalizar tudo isso que nós estamos aprendendo nessa noite, lembremos que tudo que nós então temos hoje, que nós chamamos então de obra da graça, tudo que provém da presença de Deus, de cura, milagre, perdão, salvação, vem da cruz. Daí a cruz é o centro, a cruz é o coração do Evangelho, é o coração da redenção, da obra de Deus para redimir os homens, tanto do pecado, como da doença, como da maldição. E, inclusive, a cruz é também o mesmo lugar onde há a providência de Deus para a restauração do próprio planeta Terra, tudo a seu tempo. Por enquanto, o planeta Terra ainda não está, Deus ainda não está aplicando esta obra redentora de Cristo para livrar a terra das maldições que está sobre ela. Ela vai até piorar um pouco mais ainda nesses últimos dias, vai ficar um pouco ainda mais prejudicada, mais ultrajada. E a Bíblia diz que esta criação começa a gemer já, esperando esse dia. E o pagamento para esta obra já foi consumado, mas a seu tempo. Estamos agora vivendo esse tempo, então, da proclamação do Evangelho que salva o homem, que perdoa o homem, que pode curar o homem das suas doenças, pode fazer milagre. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa área, talvez nos próximos cultos. Eu quero trazer para os irmãos assim as várias dimensões que nós vamos encontrando da ação de Deus nos milagres, principalmente de cura, de enfermidades. É incrível, é maravilhoso como Deus especifica. À medida que ele vai operando, irmãos, ele vai trabalhando no meio do povo, da igreja, mesmo na palavra, muitos exemplos, aliás, todos os exemplos vai sair da palavra. Nós vamos ver que o Senhor tem uma razão específica para fazer o que ele faz. Deus não faz nada aleatoriamente, ou seja, vou fazer para fazer, vou fazer apenas para uma demonstração, não. Deus sempre faz para um fim maior, para um projeto mais avançado. A cura é física, mas de repente o efeito é espiritual. A cura às vezes é de uma enfermidade que está no corpo, mas de repente visa alcançar uma família inteira para salvação em Cristo. O Senhor trabalha em múltiplas áreas e dimensões e frentes. E nós fazemos parte hoje desse grande projeto. Encerrando tudo isso, então, vamos hoje mesmo orar, né, uns pelos outros, e vamos crer que o Senhor, na provisão da sua cruz, nós podemos ser restaurados e fortalecidos. Vamos ficar de pé nesse instante, e a gente já aproveita, então, que falamos sobre o assunto, aproveitamos para orar para quem precisa, quem necessita, né? Vamos dar um passo à frente, vamos aproveitar, orar, vamos ungir, vamos pedir a Jesus que manifeste a sua misericórdia, a sua bondade.
Ele é um Deus rico em misericórdia. A Bíblia diz que a bondade do Senhor dura para sempre, né? A sua misericórdia dura para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua restaurando os necessitados. Vamos orar, vamos impor as mãos, vamos ungir e vamos crer no seu poder. Pai celestial, em nome de Jesus, nós todos, Pai, agora estamos unidos em busca da Tua misericórdia, do Teu poder. Pai, o Senhor pode, em nome de Jesus, que levou as nossas dores, que levou nossas doenças. Pai, abençoe Tua serva, Teus servos. Pai, ministra sobre o corpo, sobre a mente, sobre o coração. Ministra a graça, o poder, a vitória. O Senhor é o Deus que vivifica até os mortos. E a palavra do Senhor diz que Teu Espírito é o Espírito de vida, que move em nossos corações, que habita dentro de nós, e por ele somos vivificados todos os dias. Que em nome de Jesus sejam cancelados, sejam neutralizados o mal, doenças, enfermidades de origem espiritual, de origem física, emocional. O Senhor é dono de todas as situações, em nome de Jesus. Como o Senhor acalmou o mar e a tempestade, acalma agora, Senhor, todas as aflições, toda a preocupação, todo o pesar. Que este coração sinta agora paz, que o Senhor possa agora ministrar, Senhor, tranquilidade. Dores desapareçam, sai deste corpo qualquer coisa que esteja perturbando, importunando este irmão, esta irmã. Cessa agora, como a tempestade no mar. Cessa mar, cala-te, emudece agora, em nome de Jesus. O Senhor restaura e vivifica seu corpo. O Senhor te ajuda, o Senhor te sustenta, o Senhor te toma pela mão e te faz caminhar. Abençoa, restaurando, Senhor, músculos, nervos, tirando dores nas juntas, tirando fraqueza do corpo, tirando, Senhor, incômodos, dores de cabeça, dores na coluna. Sai em nome de Jesus. Queima agora, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olhamos para a cruz, vemos na cruz emanar o rio da vida, o rio que sara, o rio que corre para nos restaurar e fortalecer. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos em Tuas mãos, confiantes e agradecidos pela Sua misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém e amém.